Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Graça e paz, meu querido, família amada, homem de Deus, gente boa, que Deus esteja sobre nós, sobre a nossa terra, Fernandópolis, essa cidade linda e amada. Que Deus abençoe também o canal 10, né? O canal abençoado. Bom, nós estamos aí em Provérbios e eu quero ler só um versículo nesse momento, meditando sobre ele, que é Provérbios 12, versículo 14. Provérbios 12, 14. Leia comigo aí, por favor. Provérbios 12, 14. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, ser-lhe-á retribuído. Então tá aí, Provérbios 12, 14. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. Eu disse anteriormente que Provérbios fala muito da questão da língua. Muito. Vamos dizer, é um livro que dedicou muito espaço para tratar da questão da boca, da língua. Porque na língua está o poder da morte e da vida. Na língua está. E aqui diz que a pessoa se farta de bem, ou de bens, ele tem fartura pelo fruto da sua própria boca, pelo que ele fala. E a língua pode matar. Você vê assim, guerras, falar de guerras. Alguém disse, pegue uma arma, vamos guerrear. Puxa o gatilho, vamos matar. Outros, atualmente, ninguém puxa mais o gatilho, é automático. O gatilho é feito pelo GPS ou por um computador. Mas alguém deu ordem para matar. Então, a morte e a vida brotam da língua. E aqui ele diz, cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. Isaías, tem um texto muito interessante, Isaías 57, isso, 57, versículo 19, diz assim, como fruto dos seus lábios, criei a paz. Deus está dizendo, fruto dos seus lábios, não dos lábios de Deus, como fruto dos lábios das próprias pessoas, Deus criou a paz. Você está pensando que Deus não considera a gente? Deus considera. Deus considera todo homem, aquele que é muito crente, muito dedicado a Deus, e aquele que é incrédulo, que não acredita nem que Deus exista. Deus usa a língua do homem. Quando uma pessoa, um jovem ou uma jovem, quando ele se afeiçoa a alguém, ele se aproxima e diz algumas palavras boas, agradáveis, conquista aquela pessoa, começa um namoro. E é interessante que há uns anos atrás, na minha época, a pessoa começava a conversar, desenvolvia amizade, relacionamento, namorava, noivava, casava para fazer sexo. Então, isso não é mais assim atualmente. Então, às vezes alguém não entende o que eu quero falar. E às vezes eu não entendo o que a pessoa pode estar falando.
às vezes há uma incompatibilidade no significado de palavras, né? Mas eu quero dizer que, de qualquer forma, houve uma comunicação. A boca foi aberta, a língua foi usada. Então ali houve relacionamento. O versículo diz: eu me farto pelo fruto da minha boca. Ou eu vou passar fome pelo fruto da minha boca. Ou eu vou a vida inteira ser miserável pelo fruto da minha boca. Não significa que aquele que ficou rico tem uma boca boa. Não, ele tem a boca boa, a língua boa, com respeito a dinheiro. Não estou me referindo a Deus. Eu nem sei se ele acredita em Deus, mas ele tem a língua perfeita a respeito de dinheiro. Ele sabe como conquistar dinheiro. É isso. Porque às vezes a pessoa não sabe conquistar dinheiro, mas é inteiramente de Deus. É preferível ser inteiramente de Deus do que saber conquistar dinheiro, com certeza. Mas não é proibido para ninguém conquistar dinheiro, porque Abraão conquistou dinheiro, era o homem mais aproximado de Deus, talvez de todas as eras, menos Adão, durante um tempo, mas Abraão foi a vida toda muito próximo de Deus. E é o pai da fé. E era um homem muito rico. Tá? Então não sou contra, né? Mas cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, ser-lhe-á retribuído. Então, veja bem, a lei da retribuição. Se eu planto tempestade, se eu planto vento, se eu planto coisa inútil, ruim, eu vou colher a tempestade que aquilo produz na minha vida. Se eu semeio boa semente, eu vou colher. Eu penso que você não conhece alguém que tenha semeado boa semente e tenha colhido coisa ruim. A menos que essa pessoa esteja plantando boa semente, mas tenha um coração ruim. Ele é falso. Eu não sei se é possível isso. Nem sei se isso é possível. Talvez sim, talvez seja possível ser falso. Mas se plantou laranja, vai produzir laranja, e assim por diante. A pessoa está plantando amizade, amor, bons relacionamentos. Olha, a pessoa começou a ter relacionamento com um traficante, ele vai começar a usar droga. Amizade, querido. Amizade. Você começou a ter relacionamento com uma pessoa que crê em Deus, uma pessoa de bem, você vai sendo influenciado também. Então ele diz que cada um se farta pelo fruto da sua boca. O bem que vem é pelo fruto da sua boca. Eu estava há pouco tempo lendo Provérbios. Se você pegar capítulo 10, se você pegar o capítulo 11, você vai vendo versículo sobre versículo. Vou citar um, porque nós estamos lá no capítulo 12, mas eu quero citar um versículo do capítulo 11 de Provérbios. Eu vou ler o versículo 13. Veja bem, olha esse versículo. Provérbios 11, 13. O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Então, o mexeriqueiro é até muito, essa palavra é muito interessante, porque é a mesma palavra usada para mexerica. E não se refere a uma mexerica mudada transgenicamente, mas está falando daquela mexerica antiga. Aquela mexerica que de longe você sentiu o cheiro. Se alguém tivesse comido a mexerica, todo mundo saberia que ele tinha comido mexerica, porque aonde que ele fosse, o cheiro da mexerica estava. O mexeriqueiro é aquele que espalha, não cheiro, mas espalha notícias sobre outras pessoas.
Então diz que o mexeriqueiro descobre o segredo. Ah, o fulano fez isso. Ó, você sabia que o fulano fez isso? Ó, você sabia que a fulana não sei o quê? Sabe essa conversa de salões, alguns salões? Essa conversa é satânica do Satanás, do diabo. É o mexeriqueiro. Está aqui, Provérbios 11, 13. Mas diz que um homem que se fiel de espírito, ele encobre. Eu sei de uma coisa, mas como eu não preciso contar, não é bonito contar, eu não preciso contar, então eu encubro. Vi uma história, diz que é verdadeira, dois amigos, mas são pessoas comuns, não estou falando de gente nem que acredita em Deus, nem nada. Eu não conheço, não sei só a história, verdadeira, verídica. E eram dois amigos. E um amigo foi ao motel e viu o carro do amigo, do seu amigo. O que ele fez? Ele entrou dentro do carro do seu amigo, tirou o som e levou para casa e disse: amanhã ele vai ficar desesperado porque perdeu o som. Queria fazer uma brincadeira, é de mau gosto, mas amigo, cara muito chegado, muito amigo, de fazer farra junto, coisa assim. Ele pensou: meu amigo está aqui no motel, eu vou passar um susto nele. Tudo bem, mas não viu o amigo, só foi ver o amigo na segunda-feira. Meu amigo chegou lá e falou: cara, sábado, fui roubado, cara. Um cara roubou o meu som. Naquela época, som era mais caro do que hoje, muito mais. Roubou o meu som, cara. Minha mulher tinha saído para ir no supermercado fazer compra. Foi no meu carro. E lá no estacionamento do supermercado, ela foi roubada, cara. Puxa vida. Tudo bem. O que você acha que o amigo fez? O que você acha que o amigo fez? Se ele diz: não, fui eu que peguei o som do seu carro que estava no motel tal, às tantas horas, eu que peguei, está aqui, ó. Eu queria fazer uma brincadeira com você, amigo. E agora? Ele vai contar que a mulher dele estava no motel com alguém. Esse é um problema seríssimo. Tem gente que fala pelos cotovelos e conta tudo que sabe dos outros. E desgraça a vida dos outros. Esse amigo segurou, foi chorar sozinho. Passou uma semana chorando sozinho. Nunca pôde contar para o seu amigo. Ele preferiu não contar do que estragar o casamento dele. Ele seria o responsável. Então, melhor não fazer. Eu quero dizer, vou aqui no capítulo 11, versículo 13. O mexeriqueiro descobre o segredo facilmente, mas o fiel de espírito o encobre. Se diz: então é melhor a gente ser mentiroso. Não estou falando de mentiroso. Mentiroso é filho do diabo. Eu estou falando que as pessoas gostam de contar a miséria dos outros para os outros. Quando eu tenho que falar a verdade, é sobre mim. É sobre mim. Foi você mesmo que fez isso? Foi. Estou desesperado, estou angustiado, mas fui eu. Isso é difícil. Você sabia que o outro fez? Claro que eu sei que ele foi mesmo. Foi ele que fez mesmo. E eu testemunho. Não. Foi você? Não fui. Ou foi? Fui eu. Né? Então vamos encerrar esse momento de meditação no livro de Provérbios, lá com Provérbios 12, 14 que nós lemos hoje. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. E você tem retribuído, você tem retribuição daquilo que você faz. A pessoa às vezes tem uma dificuldade muito grande de ser dizimista. Ser dizimista na sua própria igreja.
é onde ele se alimenta espiritualmente, sua família. Então a dificuldade de ser dizimista, ele não planta, ele não consegue plantar. Tem marido que não consegue plantar com a esposa, eu conheço, tá? Eu conheço. Talvez não conheça tantos, mas eu conheço mais de um homem que não consegue dar R$20 dizendo para a esposa, vai fazer unha, use R$20. Para ele gasta com cerveja, com porcariada, ele gasta, mas não consegue cuidar da esposa. Então qual é a retribuição que ele vai ter? Fala para mim. Esposas que não conseguem tratar do marido, qual a retribuição que ela vai ter? Ela vai receber o quê? É preciso ser capaz de plantar, é preciso ser capaz de dar. Então, aquela alma se farta pela sua própria boca, fruto da boca. O que ele falou, ele recebe, ele se farta. O que as suas mãos fizeram, ele será retribuído. Entende? Então que Deus nos abençoe. Vamos orar? Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem nos ensinado a não sermos mexeriqueiros. O Senhor tem nos ensinado a usar bem a nossa língua para que sejamos fartos dos bens que ela vai produzir. Quero pedir que o Senhor nos abençoe. Abençoe aquele que tem dificuldade de guardar a sua língua, trancar sua língua dentro da boca. Ó Deus, abençoa essa vida. É uma vida preciosa. Tem uma dificuldade, vai vencer em nome de Jesus, porque o Senhor nos dá essa oportunidade. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Fique na paz. A gente se vê no próximo programa, na permissão do Altíssimo. Amém? A gente se encontra, tá bom? Fique na paz. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Meu amigo que se acha no